Que alegria estarmos juntos. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário de crescimento na vida espiritual. Se você tem esse desejo de crescimento, se inscreva no canal para que possamos juntos percorrer este caminho. Bom, quero apresentar para vocês sobre o inferno. Olha que essas coisas, quando a gente fala, sempre vem aquele temor, né, daquilo que Deus já falou. Mas eu posso agora mergulhar com você naquela experiência de Santa Catarina de Sena e de Santa Teresa d'Ávila. Quero unir essas duas personalidades, essas duas espiritualidades. Também tem Dom Bosco, que fala sobre o inferno, que também é muito forte. Tem várias outras pessoas que falam, mas eu quero focar sobre essas duas doutoras da igreja. Não estamos aqui falando de qualquer pessoa, não estamos falando também de um santo ou outro, mas estamos falando de duas doutoras da igreja sobre aquilo que elas falam sobre o inferno. Vamos mergulhar um pouquinho nisso? Seja hoje esse convidado a falarmos um pouco sobre essa dimensão. Queria começar falando alguma frase de Santa Teresa d'Ávila. Ela vai expressar o seguinte. Ela diz, isso aqui está lá no Livro da Vida, faz parte do capítulo 32 do Livro da Vida, para quem quiser depois pegar o livro, acompanhar, vou deixar sempre as referências na descrição para que vocês possam se aprofundar depois. Mas assim, numa tradução livre, eu que fiz, podemos ler o seguinte. Depois de ter passado pela experiência do inferno, Santa Teresa vai dizer o seguinte: me assusta que eu, tendo lido muitas vezes nos livros sobre as penas do inferno, ainda não as temia e nem sabia o que eram. Aonde eu estava, como podia descansar diante de tão grande mal? Quando eu li isso daqui, parecia que ela estava falando comigo, porque talvez você, como eu, já leu tantas coisas sobre o inferno, já ouviu falar sobre essas dimensões, mas parece que isso é um pouco distante de nós. E aí o que acontece? Santa Teresa vai aproximar-nos desta realidade, vai fazer com que nós possamos mergulhar nesta realidade. E ela fala assim, depois de 6 anos que eu vivi isso, ou seja, ela estava escrevendo ali o Livro da Vida, mas o fato tinha acontecido há 6 anos atrás, no momento de oração, a sensação, o sofrimento daquele momento parece vivo, parece intenso, para você perceber a dor que se vive nestes momentos onde a alma é, por uma graça de Deus, colocada ali na dimensão do inferno. E ela vai dizer o seguinte, que ela percebe que lá no inferno era como se ela estivesse num beco muito longo e estreito, como se fosse um forno muito baixo, escuro e apertado. Todas essas dimensões, né? A gente fala sempre da porta estreita, né? Ou seja, a porta que nos conduz, né, e o caminho que nos conduz ao inferno, ele é largo. Mas quando você chega lá, você vai dar justamente com o contrário. Tudo apertado, escuro, sem vida. E aí você vai ver a linguagem, falando do paraíso, você vai ver o contrário, aonde temos um caminho estreito, mas quando você chega, o teu olhar perde a vista diante da beleza daquilo que está sendo expresso ali, diante daquilo que você está contemplando, como é amplo, como é luminoso, como as cores têm vida, como falam muitos daqueles que fizeram a experiência do paraíso. Porém, chega no inferno, tudo estreito, vai realmente sendo longo, ou seja, você precisa passar por aquele lugar estreito, de forma muito longa. Ela, ao caminhar, percebe que o chão era como se tivesse lodo. Embora ela não pudesse ver a sensação que quando você pisa no lodo, né, aquele lugar meio pegajoso, né, aquela dimensão, isso para a mulher é terrível, né, você pegar num sapo, né, aquela sensação. Imagine você caminhar num lugar escuro, aonde os seus pés
tocam nesse tipo de solo. E ela vai dizer assim, era um cheiro terrível, terrível, insuportável. E ela vai dizer que tudo isso era pequeno diante do que ela podia perceber, porque ela não conseguia expressar, a mesma sensação de quem está no céu, que não consegue expressar a beleza, e aqui ela não consegue expressar a feiura. As dores corporais eram insuportáveis. E olha que ela diz assim, né, que eu já passei por dores terríveis, né? Imagine que ela passou boa parte da vida ali no convento, de cama. Chegaram a colocar ela para fazer, assim, para ser sepultada praticamente. Abriram já a cova, acharam que ela ia morrer, mas ela não morria. As dores eram tão intensas que eram coisas de não se suportar. Porém, ela vai dizer que as dores que ela sofreu ali, que segundo os médicos, eram as piores dores que alguém podia suportar, eram pequenas diante da dor que ela sentia naquele lugar. E ela falava assim, havia um fogo interior de desespero. Há um fogo que queima, mas se sobretudo não te consome e que te causa desespero. Agora você imagine, meus caros, viver assim por um dia. Agora imagine se for a eternidade. Viver neste tormento, nessa dor, nesse sofrimento, nesse fogo que vai te consumindo, aonde não há luz. E tudo que você vê te causa pena. Era essa uma das coisas que Santa Teresa começava a ver. Depois ela diz assim, vi os castigos e as penas, mas como ela não sentia os castigos e as penas, ela falava que ainda era suportável. Ela conseguia ver as torturas que as almas passavam, mas como aquilo não era como aquele fogo que estava dentro dela, que ela sentia em si, ela conseguia ainda suportar. Porém, diante dos olhos era já extremamente dolorido. Imagine estando naquela alma. Ela vai dizer assim, e este fogo era incomparável a qualquer forma de fogo que você já viu na Terra. Por quê? Porque esse fogo arde, mas não consome. E aí a gente pode aqui abrir já um parênteses para colocar Santa Catarina de Sena. Quando Deus Pai, lá no livro do Diálogo, vai falar sobre o inferno e ele vai falar dos tormentos, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro tormento da alma que está no inferno é a ausência de Deus. Porque a alma ela vai se encontrar com Deus para o seu julgamento e ela vê aquilo que é a beleza de Deus Pai, a beleza do Cristo, o Espírito. E de repente, ela nunca mais verá aquela coisa maravilhosa diante dos olhos. Isso causa um sofrimento muito grande quando a alma percebe o que ela perdeu. É o primeiro tormento, porque depois vem o remorso de justamente não poder mais entrar no paraíso, de ter que conviver pela eternidade com o demônio, que aí entra o terceiro tormento, porque nada que você já viu sobre o demônio, nenhuma imagem que foi feita, é comparável a ver a feiura do mal no seu próprio ser. O que é o mal, o demônio, que é ele, na sua essência, você vai passar a ver por uma eternidade. E esse será o terceiro tormento. O quarto é o fogo. Lembra-se de Santa Teresa d'Ávila? É o fogo que arde sem destruir. Ele queima na alma, por isso arde sem consumir. O quarto tormento é esse fogo, essa dor intensa que Santa Teresa narra. Como quinto tormento são todas as outras coisas que derivam do fogo. Para você ver que esse fogo é muito intenso. Em outra parte do diálogo, Santa Catarina vai ouvir de Deus Pai explicação sobre este fogo. Deus Pai vai dizer o seguinte, que o mesmo fogo
que arde no céu, arde no inferno. Só que no céu causam alegria, felicidade, e no inferno causam dor. Porque é este fogo do amor. Mas como é isso, padre? Eu sempre dou esse exemplo. Imagine que você está bravo demais. Ódio, 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 ódio. Deve ter alguma vez na vida que você deve ter perdido a paciência, ficado estourado. Imagine você, uma pessoa viesse naquele momento e te desse um beijo. Provavelmente você iria retornar a este beijo com mais raiva. Muitas vezes nas nossas casas, a gente não entende porque as crianças de rua agem às vezes com violência. A gente trata elas bem, mas de repente elas agem com violência. Mas por que elas de repente começam a gritar como se a gente estivesse abraçando ela, fazendo alguma coisa de errado? Porque naquele momento, quando elas estão na raiva, no ódio, e se você tentar abraçar elas, elas vão sentir o abraço não como algo bom. Embora, óbvio, é bom, mas elas sentem como uma agressão. Porque o amor, quando ele encontra com o ódio, ele acaba como que causando dor. Porque essa pessoa cheia de ódio, ela só tem uma coisa que, entre aspas, sossega e cria cada vez mais nela força. É o ódio. Por isso você vai perceber essas situações. Com certeza você já deve ter vivido algo assim. Tentou fazer algo bom para alguém que está na raiva, no ódio, e ela reagiu ainda pior. Por quê? Porque ela sentiu como dor. Ela não sente aquilo como um ato saboroso de amor. Por isso, este mesmo amor queima como um fogo de alegria, uma chama viva no céu, e no inferno ele é dor, ele é sofrimento. E por isso vai derivando todos os outros sofrimentos que advêm daí, o ranger dos dentes, Santa Catarina de Sena, Deus Pai fala, o calor, o frio, todas as outras sensações vão derivando desta experiência, deste fogo que vai consumir. Bom, padre, mas para que saber sobre todos esses detalhes? Por que Deus permitiu a Santa Catarina ouvir essa narração? Por que Deus permitiu a Santa Teresa d'Ávila saber sobre o inferno? E como aconteceu com os pastorinhos, assim outras experiências foram vividas. A própria Santa Teresa vai responder assim, porque ela percebeu que depois de fazer essa experiência do inferno, todo o sofrimento que ela viveu era nada. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com as glórias futuras. Pensando aí, um certo modo, é o seguinte, que os sofrimentos que estão aqui não têm comparação com os sofrimentos do inferno. E como eu não quero ir para lá, todos os sofrimentos aqui parecem pequenos, são mais suportáveis, vai dizer Santa Teresa. Ela começa, e depois ela falava assim que ela podia dar 1000 vidas por uma alma só para tirá-la do inferno, porque ela entendia o sofrimento que esta alma sofreria estando no inferno. E por isso dava a ela o desejo de lutar, de se consumir pelas almas, porque ela, tendo conhecimento do sofrimento, valia tudo para tirar uma alma daquele lugar, porque ali você não quer aquele lugar para ninguém. Meus caros, percebemos aí que esta experiência vai frutificando em obras novas, em obras boas, ou seja, dá-se inteiramente para o outro. Por isso, se você está ainda a caminho, como todos nós, perceba se as tuas escolhas estão te levando para esta experiência de morte ou levando à experiência do céu. E olha que Santa Teresa, ela ficava muitas vezes pensando, e estamos falando aqui de uma pessoa que não tinha pecados mortais, pecados veniais, mas ela sabia
que aquelas consequências daqueles pecados veniais, os sofrimentos que ela teria que suportar depois por causa dele. Por isso, ela foi com toda a sua radicalidade. Por isso, escolhemos por esta vida de santidade. Pense um pouquinho sobre isso e lembre-se daquilo que nós falamos bem no começo do vídeo. Talvez é mais uma informação que você ouviu sobre tudo isso, como Santa Teresa também. Mas é necessário que agora nosso coração possa se transformar, possa mudar e possamos ter uma escolha cada vez mais determinada por esse paraíso. Meus caros, muito obrigado pela sua presença. Vamos juntos. Compartilhe também este vídeo com outras pessoas que podem ser muito importantes para ela. Deixo também uma indicação. Se você ainda não conhece, leia o testemunho da Glória Polo. Essa mulher que teve um acidente, foi pega por um raio, teve praticamente a sua vida consumida, e ali ela fez uma experiência também de ir a este lugar de inferno, de passar pelo purgatório. E ali você vai percebendo como aqueles detalhes que ela achava que era insignificante na vida dela trouxeram tantos sofrimentos ali depois dessa vida que passa. Vamos juntos, que Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.